Bora, galera, direto aqui do Rio de Janeiro para fazer esse videozinho, alguns comentários que surgiram com o chat, né? Um resumo rápido aí do que a gente pode esperar de Fúria e PEN, tá? O jogo que terá hoje aí às 8h30. E o mais importante, se você estiver vendo esse vídeo, isso pode e deve começar mais cedo, tá? Então fica ligado, a primeira quartas de final começa às 4 horas e o segundo jogo tá marcado para as 8h30, mas pode começar mais cedo. Eu estaria ali por volta das 7h30, pelo menos, ligado. Antes de 7h30 é muito difícil começar. Mas eu ficaria ligado aí para umas 7h30, já tá ali sabendo o que está acontecendo. Outra coisa, tá, galera? Prévia de um jogo de playoff é uma loucura, né? É óbvio que a gente corre o risco de ter vários erros aqui, mas é importante que a gente fale para a gente discutir isso que a gente estava fazendo na live e isso que a gente vai fazer agora nesse vídeo no YouTube para quem quiser ver aí como um pré-jogo, tá? Do jogo que acontece hoje de Fúria e PEN. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre um pouco das equipes, né? Então vamos lá colocar a cena de arte, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas equipes, de cada uma do que eu acredito um pouquinho que as estatísticas possam mostrar. Aqui são as estatísticas da Fúria. Segunda fase, terceira fase. Por mais que você tenha alguns a mais ou alguns a menos, o que eu acredito é que você tem uma equipe com um equilíbrio, principalmente de Cacerata, Ekindar, Yuri e Molodói, um equilíbrio muito grande. Não estou falando que o Fallen não entra nesse equilíbrio, tá, galera? Até pela função do Fallen, é normal que isso aconteça aqui. Mas o que eu quero dizer é que esse equilíbrio traz para a gente algumas análises. Primeiro, mapas. Então você tem mapas que cada atleta são mais diferenciais, cada jogador consegue se sair melhor, até o próprio Fallen quando a gente fala de trem, né? Mas você tem mapas que você tem mais destaque do Ekindar, mapa que você tem mais destaque do AWP, mapa que você tem mais destaque do Cacerato e do Yuri. Então, a primeira coisa que dá para você tirar é isso, na minha visão, né? E a segunda é que realmente você tem uma equipe que, para o lado positivo, é uma equipe que você tem muitos jogadores que podem brilhar. É muito difícil falar sobre isso porque nós estamos entrando no mata-mata, galera, no playoff. E num playoff é a hora talvez de um reserva no futebol que vai fazer o gol do título, né? Então tudo que a gente está falando é meio subjetivo. Porém, o indício que você tem, na minha visão da Fúria, é que é uma equipe equilibrada, tá? Uma equipe que você vem para o jogo hoje e você vem falando, caramba, o Molodói vai... A Fúria vai ganhar. Eu sou torcedor da Fúria, a Fúria vai ganhar. O Molodói vai destruir. Pode ser que o Molodói faça uma partida boa barra média. E outros dois caras estejam num dia muito bom, porque o mapa vai, o Yuri e o Cacerato na B da Dust 2, nos splits, vão segurar mais. Então, assim, você tem um pouco mais, acho que, de uma equipe, isso mostra normalmente que é uma equipe que tem, que sabe se virar um pouco mais, tá? Sabe se virar um pouco mais. Não sei se isso vai se correlacionar, mas é isso que eu diria. Quando a gente vai olhar a PEN, você já tem uma clareza. Você já tem uma clareza e não tá errado isso aqui, tá? É bom que a gente saiba que se você for olhar a Vitality, vai estar assim. Mas é legal para a gente ver um confronto que tem uma clareza, que você depende de um jogador tá bem. Né? Você depende que o NQZ esteja o que ele está fazendo nesse Major, mas você depende que ele seja. Inclusive, o NQZ foi bem melhor do que o Molodói na partida entre Fúria e PEN, que foi na Dust 2 MD1, né? Na segunda fase. O mais 27 do NQZ, ele acaba caindo porque a PEN jogou 10 mapas na terceira fase, senão ele estaria provavelmente muito próximo do que teve no segundo stage. Então, não tem problema, mas você consegue olhar essa PEN com um olhar de que não importa tanto o mapa, porque você vai jogar uma MD3, então vai ter outros mapas aí rolando. Claro que tem mapa que vai ser mais, mapa que vai ser menos, não importa tanto o mapa, mas você precisa do NQZ. Né? Eu sou o torcedor da PEN, a PEN vai ganhar hoje, pode ter certeza que o NQZ vai fazer mais 15, mais 20, pode ter certeza. Né? Ah, pô, mas você falou que é muito subjetivo. Eu tô correndo o risco de errar, mas se a PEN ganhar, é muito difícil que a PEN ganhe com o NQZ menos 8.
né? É muito difícil que isso aconteça, né? Eu acho que até é quase impossível isso acontecer, né? Mas se acontecer, vocês vão vir falar aí, Pocão, caramba, né? Mas vocês também vão falar que tá, né, surpreendido tudo isso. Então, galera, obviamente, depois a gente tem o Davideus e o DGT, eles têm balanceado isso muito bem. O Davideus, inclusive na Dust 2, tem sido um deus para PEN aí na maioria das vezes. Então, claro que você tem dois jogadores que no mapa, né, ou nessa série podem ser os grandes destaques. E a gente tem aí também o Snowzinho e o Biguzeira, que, como a gente falou já nos vídeos seguintes, nos vídeos passados, perdão, resolveram muito jogo. Né? Resolveram muito jogo, muitos saldos importantes, principalmente o Biguzeira e o Snowzinho, no jogo mais importante, que é o jogo de classificação. Né? Então você tem algumas coisas aí que basicamente é só você se acalmar e, cara, vamos lá, porque analisar um jogo é muito difícil. Porém, eu estou tentando trazer com números alguma coisa que possa ser vista. Né? Eu já vi gente falando no chat, pô, o Fallen vai amassar nesse jogo, pô, o Davideus que vai ser o cara mais importante da PEN. É óbvio que isso pode acontecer. É óbvio, galera, estamos entrando num jogo mata-mata. Né? A questão é o que o contexto geral de cada time nos traz é exatamente o que eu estou tentando passar, porque eu também não sou vidente, né? E quero, igual vocês, assistir esse jogo, né? E tentar, obviamente, né? Tentar trazer para vocês e ver a opinião de vocês aí, porque o jogo é só 8h30 da noite. Galera, sobre os vetos, tá? E aqui eu trago um ponto, né, para depois chegar no final ali e falar o que eu acho realmente do confronto, mas sobre os vetos aqui, tá, galera? Eu acho que não vai ter invenção por parte dos times, eu acho que a PEN vai remover trem, por mais que a PEN já perdeu o Anciente, a PEN já jogou uma Anciente nesse Major, né? Então não tem por que ela deixar um mapa que é muito bom da Fúria. E aqui para mim tá o ponto principal, tá? Porque pelo que jogou no terceiro stage, pela hype, pela confiança, muita gente tem colocado a Fúria um pouco favorita. E não acho que está errada. As odds também colocam a Fúria um pouco favorita. Mas eu teria um pouco de cuidado. Eu acredito que existem mecanismos nesse jogo que vão fazer esse jogo ser um jogaço, tá? E um deles eu acho que é isso. A Fúria não tem essa trem para jogar, né? A Fúria não terá essa trem para jogar. De jeito nenhum. Para mim, aqui não tem dúvida que o mapa que a PEN vai remover é trem. E para mim, eu também não tenho dúvida que a Fúria vai tirar Anciente, tá? Até porque não tem por que a Fúria forçar alguma outra coisa. Eu acredito que muita gente pode falar, pô, a Fúria poderia arriscar de tirar a Mirage. A Fúria acabou de ganhar a Mirage e ganhar bem da Virtus Pro, né? Então, assim, não sei se teria você arriscar tanto jogar um mapa ou para você vetar na segunda rodada. Não acho que a Fúria precisaria fazer isso, né? E ter esse risco, né? Esse risco maior ali. Quando a gente vai para os picks, a gente chega para a PEN, né? A PEN ela picou Mirage, Nuke e Anubis, tá? Foram os 3 picks que a PEN teve nesses últimos jogos MD3 dela. Eu acredito que a PEN deva se manter com a Mirage, tá? Se manter com a Mirage, por mais que a Fúria venha de vitória, eu acho que a PEN deva se manter com a Mirage. A PEN tem uma Nuke bem legal, tá? Uma Nuke da PEN também é um mapa bem bom de ser jogado, tá? Mas por isso que eu coloquei o Nuke aqui. Então fica aí na opinião de cada um. Não acredito que deva fugir desses dois, tá? Desses dois, eu acredito que um dos dois está certo. Só para colocar qual que eu acho mais Mirage. Mas assim, não seria, nossa, Pocão, tu errou feio, não. Eu acho que eu erraria feio se fosse outro mapa. Eu bato que seria Mirage, talvez uma Nuke. Quando a gente vai para a Fúria, a gente vai para os 2 picks ali que poderiam sobrar para a Fúria picar, que seriam Dust 2 e Anubis. Qual que é o ponto que eu falo aqui, galera? A PEN jogou 8 Dust 2 no Major, né? Muitas Dust 2 jogadas, inclusive venceu a Fúria num jogo que, né, eu coloquei até aqui o asterisco, porque é um jogo para mim que a Fúria não foi pior do que a PEN. É óbvio que você vai falar, ué, perdeu foi pior, mas eu digo, não é um mapa para você ter medo do jeito que foi o jogo, né? Então acho que tem que ter esse controle ali. Disso, né? Então acho que a Fúria não tá com medo da Dust 2 da PEN, porém,
tudo indicaria, por estatística e por comprovação do que os times fazem, que a Fúria picaria Dust 2. Porém, existem alguns pontos aqui que colocam, para mim, essa Anubis como um provável, um possível pique. Eu coloquei Inferno em interrogação aqui, porque Inferno é um mapa que os dois times não gostam tanto, jogaram, então a Inferno para mim é algo que eu não tenho opinião, eu não sei como que cada time tá vendo a Inferno para essa série, tá? Então eu tô colocando por estatísticas antigas. Então eu colocaria que a Fúria vai ficar com Dust 2 ou Anubis. A Fúria, por mais que tenha uma Nuke, ok, eu acho que ela tira a Nuke para forçar um mapa que ela tem mais conforto para o final, e aí a PEN removeria Inferno, porque eu acho que a PEN jogaria ali essa Anubis ou essa Dust 2. O que eu acredito, primeiro, para ser Dust 2, se você picar uma Anubis, você vai estar jogando um mapa que você ainda não jogou no Major, no caso da Fúria, apesar de ter jogado em Astana e ter ganho, você vai estar dando um TR pro adversário, e você pode estar saindo com Mirage Anubis, né? Não seria muito legal externamente. Então, por isso que eu acredito que vem essa Dust 2. Por que pode ser que não venha essa Dust 2? Pelo que eu falei, 8 Dust 2 jogadas pela PEN, a própria Fúria já perdeu Dust 2 e etc. Aqui eu tô com bom medo de errar, né? Porque sei lá se pode vir uma loucura aqui de um inferno para depois forçar outro mapa no terceiro, né? Mas eu vou ficar com isso, acho que a Fúria tem um controle, tem uma visão, né, de jogar ali uma Dust 2, e a Fúria também sabe que a Inferno dela dá para ela brincar com essa Anubis para terceiro mapa, porque a Fúria não precisa vetar Inferno, a Fúria joga uma Inferno ok, ganhou a Inferno que jogou da The Mongols, né? Então acho que a Fúria pode deixar esse Inferno ali, sabe que a PEN vai ter ali Inferno, né, ou Anubis, por exemplo, para remover, e aí eu acredito que a PEN seria mais forçada a tirar esse Inferno, pelo menos é o que eu acredito. Sobre a questão de mapas, galera, você obviamente quando você vê o Veto Train, né, e você vê os mapas que a PEN gosta de jogar, é óbvio que o Veto ele fica um pouco mais, por estatísticas, um pouco mais confortável para a PEN. Porém, galera, veto é uma das coisas de um jogo, né? O veto não decide quem vai ganhar uma partida. Ele pode sim auxiliar, com certeza. Ele pode te trazer um pouco mais. Pô, galera, você jogar contra a Fúria e saber que você não vai jogar trem é um ponto positivo. Para mim, a Fúria ganha trem quase que do mundo inteiro. Né? Então, você não ter trem da Fúria é um ponto positivo, mas não significa que você vai ganhar porque não tem trem. Né? Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente vê veto, porque o veto também nos dá um olhar de que, pô, a PEN jogou vários mapas esse Major, né? Então a PEN tende a você olhar e falar, ué, mas a PEN não é tão boa aqui, mas ela jogou aqui e ganhou. Ah, então também pode te trazer algo que vai mudar. E o principal, né? Muitas vezes o seu mapa no stage não é o seu mapa no palco, né? Então vamos ver como é que também vai ser esse mapa no palco. Cara, muita ansiedade aí para ver como é que as duas equipes vão sair nesse jogo. Acredito, como eu falei, que pelo nível que tem mostrado de jogo há algum tempo, né, contando a Astana, a Fúria tem um leve favoritismo. Acredito que a gente não tenha visto tão momentos bons, né, da PEN nos últimos tempos, porque a PEN veio com vários problemas que a gente já falou na live. Então isso nos faz colocar aqui o indício a Fúria possa ser o time que vai ganhar. Mas é muito difícil falar isso, né? É muito difícil falar sobre isso, porque eu te dou várias coisas que podem trazer o inverso desse jogo, né? Principalmente, né, não tem como você não falar que a PEN não tem como ganhar, sendo que as duas equipes se enfrentaram nesse Major e a PEN ganhou, né? Então, não tem como, realmente é um jogo que, velho, é difícil, não é ficando em cima do muro, tá, galera? Tentei trazer o máximo de informação, mas é um jogo muito difícil de opinar. E jogos mata-mata, jogos de playoff, isso que são legais dele, né? Você fica esperando o que vai acontecer, o que será, quem será que vai brilhar? Será que o Molodói vai botar esse jogo no bolso? Será que o NQZ vai mostrar quem é que manda? Será que o Fallen vai mostrar em playoff
qual que é a real eficiência que ele pode ter, além de coordenar todo esse time? Será que o Yekindar não vai ter medo nenhum e vai trazer a dinâmica que ajuda muito a Fúria a ganhar de todo mundo? Ou será que o Yekindar vai ter um dia que ele vai ser controlado pelo Biguzeira e não vai trazer tanta coisa boa? Galera, são várias brisas que a gente tem, mas com certeza amanhã a gente vai trazer tudo isso e ver. Com certeza muitas coisas que a gente falou vão acontecer, com certeza muitas coisas que a gente falou não vão acontecer, né? Então, amanhã a gente traz mais aí e deixem aí os seus comentários. Vamos que vamos, velho.